Amém, meus irmãos? Quero compartilhar uma palavra hoje sobre o tema Prisioneiros da Esperança. O texto que nós vamos usar como base está lá em Zacarias, capítulo 9, a partir do verso 11. Na verdade, vamos ler dois versos, o verso 11 e o verso 12. Abra aí a sua Bíblia. É importante que você abra a sua Bíblia, seja ela de papel, seja ela no seu smartphone, seja ela também aí no seu tablet, enfim. Abra aí a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 9, versos 11 e o verso 12. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos então à palavra do Senhor? Diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, ou prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Jesus por essa palavra, irmãos. Aqui nesse pequeno texto existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. A promessa do Senhor sobre nós é que Ele vai restituir em dobro tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado. Amém, meus irmãos? Eu queria que você fechasse seus olhos agora, nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos aonde aí você está. Pai, nós te rendemos louvores, te rendemos adoração. E nesse momento, ó Pai, em que a Tua palavra foi liberada, nós queremos declarar, Senhor, que nós estamos expostos a ela e queremos ser ministrados, Senhor. Por isso, nesse momento, nós rejeitamos o sono, rejeitamos o cansaço, a distração, porque nós queremos ser ministrados pelo Senhor no nosso espírito. Por isso, ó Deus, eu te peço, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar as Tuas verdades, ó Pai. Pai, que os nossos ouvidos espirituais venham estar abertos agora, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz através dessa palavra. Em nome de Jesus. Pelo menos uma pessoa pode dizer amém. 2 ou 3 pode dizer aleluia. 3 ou 4 pode dizer glória a Jesus. Aleluia. Irmão, você sabe que a palavra esperança no grego é elpis. Elpis significa, na verdade, uma firme convicção, uma expectativa confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus em nossa direção. Então, é uma expectativa de coisas boas que vão acontecer, que estão a caminho em nossa direção. Agora, já essa palavra em hebraico quer dizer tikvá. Tikvá. Inclusive, o hino de Israel se chama Ha-Tikvá, que significa a esperança. Então preste atenção, querido. O interessante aqui é que essa palavra aqui, esperança, em hebraico, é a mesma palavra corda para nós em português. Então tikvá, em hebraico, ela é esperança e também corda. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é para mostrar, sabe, a ideia de uma esperança, que a nossa esperança, ela está amarrada em Deus. Por isso que ela tem esse significado de corda. A nossa esperança é essa ideia, que nós estamos amalgamados com o Senhor, amarrados, entrelaçados no Senhor. Amém, querido? E aí, porque eu estou ligado a Ele, o meu futuro é maravilhoso. Por quê, pastor? Porque eu compartilho com Ele de uma mesma vida. Porque eu estou misturado com Ele, amarrado.
Então, querido, presta atenção que eu vou falar para você. Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida hoje. Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida hoje, meu irmão. Olha para cá, a promessa de Deus no texto de Zacarias é para a igreja do Senhor. Essa promessa é para mim e essa promessa é para você. No Velho Testamento, Sião era sinônimo de Jerusalém, apontava para a cidade de Jerusalém. Agora, no Novo Testamento, o livro de Hebreus, ele nos explica que o significado de Sião aponta para a igreja. Então, quando se fala de Sião no Novo Testamento, ele está falando da igreja, está apontando para nós, igreja do Senhor. Então, preste atenção, do ponto de vista espiritual, Sião aponta para a igreja. Portanto, meu irmão, preste atenção, essa palavra que eu vou compartilhar aqui, essa promessa, é para mim e para você, amém, meus irmãos? Por isso nós somos chamados de prisioneiros da esperança. Ah, pastor, o que significa então ser prisioneiro da esperança? É isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. O que significa ser prisioneiro da esperança? Em primeiro lugar, querido, prisioneiro da esperança significa crer em um tempo de restituição. Diga aleluia, diga glória a Deus. Prisioneiros da esperança significa crer em um tempo de restituição da parte de Deus. Vamos ler esse texto de novo. Vamos ler esse texto de Zacarias de novo, Zacarias 9, a partir do verso 11. Olha o que ele fala, olha a promessa de Deus para nós. Quanto a ti, Sião, eu poderia traduzir, quanto a ti, igreja do Senhor, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Aí ele fala assim, voltai à fortaleza, ó presos da esperança, ou preso de esperança, ou os prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia, diga glória a Deus. Promessa de Deus para a sua igreja. Querido, presta atenção, a promessa do Senhor é que Ele vai nos restituir em dobro. Eu não sei se isso, mexe com você, eu não sei se isso enche o teu coração de fé. Tudo que a gente recebe, irmão, tudo que nós recebemos hoje é por causa do sangue da aliança, é por causa do sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Querido, o Senhor Ele vai restituir tudo em dobro. Mas por que Ele vai restituir tudo em dobro? Porque eu sou bonzinho? Porque você é bonzinho? Porque você é arrumadinho? Porque você anda de cabelo penteadinho? Não! Ele vai restituir. A promessa é por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Diga glória a Deus, aleluia. Então, por causa do sangue da aliança, nós fomos libertos da prisão do pecado. E aí nós fomos feitos prisioneiros da esperança. Foi por isso que eu fiz questão de colocar essa primeira imagem aí, uma imagem que simboliza Cristo quebrando as cadeias com uma cruz no meio. A cruz agora é o elo que vai nos fazer prisioneiros, servos do Senhor Jesus. Amém, querido? Você está entendendo o que eu estou falando? Então foi por causa da aliança, nós fomos libertos do pecado. Agora, simplesmente, a gente não pode viver mais sem uma expectativa da glória de Deus. Sabe, irmãos, não podemos mais viver sem expectativa de coisas boas vindo ao nosso encontro. Nós temos que acordar e já amanhecer com expectativas que o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. Nós temos que acordar com a expectativa que Deus está preparando algo para nos favorecer, para nos abençoar, irmão. Por quê? Porque esse é o nosso destino. Nós sabemos que esse é o nosso destino. Por quê? Porque nós estamos com Ele. Diga amém, diga aleluia. Você quer ver? Você vai entender o que eu estou falando. Quantos de nós no passado fomos prisioneiros do desespero? Quantos de nós já passamos noites com insônia,
virando de um lado para o outro sem conseguir dormir, preocupados quando nós estávamos preocupados. Nós tínhamos ali diante dos nossos olhos imagens de desesperança, imagens de medo, sem saber qual direção tomar, sem saber o que fazer. Queridão, nesse tempo, muitas das vezes a gente até tentou ser otimista, tentamos ser até positivos, mas sempre voltávamos para um lugar escuro, um lugar, sabe, de medo, um lugar de incerteza, de ansiedade, de angústia. Naquele tempo, nesse tempo, nós éramos prisioneiros do desespero. Você sabe que o mundo hoje está assim, o mundo hoje vive assim, desesperado, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber se fica dentro de casa, sem saber se vai trabalhar, sem saber se vai para ali, senão ele vai pegar, vai ser contraído. Por quê? Porque não tem direção. São pessoas que estão presas em seus desesperos, presas em seus medos. Agora, com a gente não, ontem na live que eu fiz, eu falei isso, irmão, nós somos diferentes. Nós precisamos ter, sabe, a consciência de que nós somos diferentes do mundo. Nós precisamos ter a consciência que no final vai dar certo. No final nós somos diferentes. Por quê? Porque a gente sabe a quem nós estamos servindo. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Irmão, olha só, olha o que Paulo diz. Paulo diz que nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos escravos, somos servos da justiça. Qual justiça? A justiça de Cristo que foi colocada em nós. Diga amém. Romanos, capítulo 6, verso 17, parte A, e o verso 18 fala assim, olha, Paulo diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Aí o verso 18 ele fala assim: e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Aleluia. Então, querido, presta atenção, hoje, libertos do pecado, nós fomos trazidos a um lugar de paz, a um lugar de segurança, a um lugar de justiça. E aí o Senhor nos diz que nós somos agora prisioneiros da esperança. Amém, querido? Nós, como eu falei, nós precisamos ser diferentes. Nós temos algo que o mundo lá fora não tem. Então, por mais que ouvimos notícias e previsões ruins do futuro, o nosso coração insiste em ter esperança. Amém, querido? Por quê? Porque o Senhor é que é a nossa fortaleza. E nesse texto que nós lemos aqui, nós estamos tendo hoje, nessa noite, uma revelação que há uma promessa de restituição em dobro de todas as coisas. Amém, querido? Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Agora, somente conseguimos ver coisas boas, sabe, no nosso futuro, porque nós confiamos na palavra de Deus. Nós confiamos naquilo que Deus falou ao nosso respeito. Nós confiamos na promessa que o Senhor fez a nós. Querido, preste atenção, Ele está no controle de tudo. Mesmo diante de tanta, sabe, tempestade, mesmo diante de tanta confusão, é o Senhor que está no controle. Mesmo diante dessa turbulência toda que nós estamos passando, o Senhor está no controle da nossa vida. Você crê nisso, querido? Você crê que o Senhor está no controle da sua vida? Então, se você crê, você precisa ter a atitude desse menininho. Conta-se que menininho sozinho ali na sala de espera do aeroporto, ele estava aguardando o seu voo. Quando o embarque começou ali, ele foi colocado na frente da fila para ele sentar primeiro, para ele encontrar ali o seu assento primeiro, na frente dos adultos. E aí, ele não demonstrava
ansiedade, ele não demonstrava preocupação, medo com o voo, enquanto ali estava acontecendo ali a preparação para a decolagem. E aí, acontece que durante o voo, a aeronave ela entrou numa tempestade muito forte. A aeronave ela pegou uma turbulência muito forte e fez com que o avião ficasse balançando como se fosse uma pena. Eu não sei se você já teve oportunidade de viajar de avião, mas se não teve, você ainda vai viajar. Mas teve uma vez que eu estava indo para Goiânia e eu peguei minha cadeira do lado da asa. A gente pegou, só tinha essa janela, eu fui na janela, mas do lado da asa. Então eu olhava da janela, só via a asa. Falei, meu Deus, pensei que ia ver a paisagem. E aí o interessante, irmãos, que quando está lá em cima, o avião voando, o avião parece literalmente um pássaro voando, porque a asa fica assim, ó. A asa fica assim, literalmente a asa fica assim. Eu falei, meu Deus, essa asa vai desparafusar aqui, vai quebrar e o avião vai cair. Interessante. Eu quando vi que a asa balançava tanto, eu fiquei apreensivo, fiquei com medo naquela hora. Só que acontece que aquele voo ali, o avião ele ficou ali com uma pena ali, meio que desgovernado durante a turbulência. A turbulência sacudia, sabe, o avião bruscamente, e começou a assustar todos os passageiros ali. Mas o menininho, ele parecia, sabe, estar tranquilo, encarou aquilo tudo com uma naturalidade. E aí uma das passageiras vendo aquilo ali, sentada do lado assim no corredor, ele viu aquele menino e ficou preocupada. Vem cá, você não está com medo de acontecer alguma coisa? Aí o menininho vai e responde assim, não senhora. Mas por quê? E aí ele estava ali com um livro, lendo alguma coisa, ele olha assim e fala, não, o meu pai é o piloto. Eu não sei se você está entendendo essa ilustração. Prisioneiro da esperança, querido, é aquele que levanta a voz e fala, o meu pai é o piloto. Eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei a turbulência que você está passando, mas você que é um prisioneiro da esperança, você precisa declarar, o meu pai é o piloto, o meu pai está no controle da minha vida. Entende, querido? Você precisa levantar sua voz e declarar, em Deus eu ponho a minha confiança e não vou temer nada que me venha acontecer. Entende, querido? Você precisa levantar a sua voz e declarar, o que me pode fazer o homem, se Deus está no controle da minha vida? Então quem é prisioneiro da esperança, ele tem essa convicção, ele declara isso. Você está compreendendo o que eu estou falando, querido? Você precisa se levantar hoje e declarar, tudo que eu vejo é a bênção e o favor de Deus sendo derramado sobre a minha vida abundantemente, aleluia. Amém, querido? Eu posso fazer uma pergunta para você? Eu posso fazer uma pergunta de pastor para você nessa hora? O que você vê no seu futuro? O que você está enxergando? O que você está vendo no seu futuro? Ó, prisioneiro da esperança. Posso falar para você, querido, eu vejo vitória, eu vejo sucesso, eu vejo prosperidade, sabe, porque a promessa do Senhor é que Ele vai nos restituir em dobro. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa, se há perda hoje, nesse tempo que você está passando, prepare-se para ser restituído em dobro, tudo aquilo que você perdeu. Eu tenho declarado com os irmãos que, quando nós voltarmos a nos reunirmos aqui como igreja, né, presencialmente, nós vamos voltar muito mais forte, muito mais agora depois dessa promessa que eu li aqui. Vamos voltar muito mais fortalecidos. Escuta o que eu vou te falar, querido. Nós vamos prosperar como nunca antes. Aleluia. Amém, querido? Você crê nessa palavra no nome de Jesus? Você pode dar um forte aplauso onde você está?
Segundo lugar, prisioneiro da esperança significa crer que Deus age nos montes, mas também age nos vales. Você sabe que há uma história muito triste que aconteceu com um homem chamado Acã. Não sei se você conhece a história. Quando o povo de Deus conquistou Israel, conquistou Jericó, a palavra de Deus diz que Acã, ele pegou as coisas consagradas a Deus. Você sabe, irmão, existe um princípio espiritual que nós falamos aqui quase todos os domingos, quando nós vamos fazer o nosso momento de oferta, quando nós vamos compartilhar a palavra da oferta. Um princípio espiritual que nós falamos que tudo aquilo que é primeiro pertence a Deus. Toda primícia pertence a Deus. Eu não sei se você conhece a história de Acã, mas Acã, depois de Jericó ter sido conquistada, Jericó foi a primeira cidade que foi conquistada depois que ele atravessaram o Jordão. Isso significa que tudo aquilo pertencia ao Senhor. A palavra fala que Acã, ele pegou todas aquelas coisas consagradas a Deus, e por causa disso ele foi apedrejado nesse vale. Ele foi apedrejado nesse vale, no vale de Acã, ou vale de Acor em hebraico. Você pode conferir isso lá em Josué 7:24. Mas acontece que Deus, ele fez uma promessa. Deus prometeu muitos anos depois que no vale de Acor havia uma porta de esperança. Olha aqui, Oséias capítulo 2, verso 15. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Aleluia. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, nesse vale aonde Acã foi apedrejado, Deus liberou uma promessa que abriria uma porta de esperança. Você sabe não sei se é uma curiosidade, mas eu não sei quantos lembram daquele programa do Silvio Santos, Porta da Esperança. É uma pena que você não está aqui para eu poder ver você, mas eu queria fazer a pergunta: quantos lembram desse tempo? Se você é desse tempo, provavelmente você está no grupo de risco. É só um quebra-gelo no meio da pregação, mas o fato, irmãos, é que esse programa, o Silvio Santos provavelmente ele fez esse programa. Você sabe, o Silvio Santos, ele é judeu. Muito provavelmente ele tirou essa ideia da Bíblia. Interessante que na mesma emissora, né, no SBT, no canal do Silvio Santos, eu não sei se foi antes, eu acho que foi depois, existia também um programa chamado A Hora do Capeta. Quantos lembram? Ele era apresentado pelo Sérgio Malandro. E nesse programa tinha a porta dos desesperados, né? A criança ia lá e abria a porta, saía um bicho, saía um macaco, enfim. Você já sabe aqui que Deus liberou uma palavra no vale de Acó, onde Acã foi pedrejado. Deus liberou uma promessa que haveria uma porta de esperança. Agora, Acor significa problema, significa perturbação. Então, Deus, preste atenção, Deus transformou o vale de Acor que era a porta dos desesperados, né? Vamos dizer assim. Sabe, ele fez então a porta da esperança. Esse programa Porta da Esperança, a pessoa, ela se inscrevia lá, ela descrevia um sonho que ela tinha, né? E baseado nesse sonho, a pessoa se colocava diante da porta e ali se abria se ela receberia ou não. E eram sonhos, sabe, sonho de casa, sonho de carro, enfim.
E muitas pessoas foram abençoadas ali. Sabe? Mas como eu falei para você, Acor significa problema, perturbação em hebraico. Então presta atenção que eu quero falar. Olha o que eu quero falar para você, querido. No seu vale de Acor, Deus colocou uma porta de esperança. Diga amém, diga aleluia. Uma porta de tikvá, esperança. Querido, preste atenção. Deus prometeu a Israel e a todos nós que esse vale de Acor haveria uma porta de esperança. Você sabe o que é poderoso nisso aqui? O que é poderoso nisso aqui, irmãos, é que essa porta aqui, ela não é encontrada nas montanhas ou em uma montanha. Ela é encontrada ali, no vale. Ali, quando você está passando no vale, existe uma promessa que nesse vale que você está passando, a porta da esperança se abra diante de você. Amém, querido? Você sabe que montanhas sempre vai falar de boas experiências. Montanha vai falar de bênção. Montanha vai falar de vitória, de conquista. Já viu? Alpinista, ele está lá, ele está caminhando, ele está escalando ali a montanha. Quando ele chega na montanha, ele vibra. Que montanha aponta para a vitória. Então, presta atenção. Quando nós nos sentimos fortes, né, cobertos de toda a bênção, do favor de Deus, nós temos experiência no topo da montanha. Agora, quando você desce do vale, esse aí agora é o lugar de provação, é o lugar de luta. E é esse momento aí que o diabo ele vai ficar lá embaixo esperando você, lá no vale, para te colocar lá embaixo. Por que eu estou falando isso para você, querido? Porque a vida é assim, em momentos você vai estar lá, tendo experiência de topo, mas existe momentos que você precisa caminhar, existe momentos que você vai passar pelo vale. Agora, preste atenção, é nesse momento aqui, é nesse exato momento, quando o diabo estiver lá para te afrontar, para te acusar, para te condenar, é nesse momento aqui que você vai dizer para ele: diabo, olha aqui, o meu Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales, aleluia. Você precisa crer nessa palavra. Salmos 23, verso 4 diz assim, olha: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Diga aleluia, diga glória a Deus. Perceba que quando o salmista Davi fala, ainda que eu ande, ainda que ele ande com as suas próprias pernas, ainda assim o Senhor está com ele. Então, ainda que você esteja andando num vale, querido, nunca se esqueça, o Senhor está contigo. Você sabe que no vale nós não estamos a sós. O Senhor sempre está do nosso lado. Fazendo o que, pastor? Abrindo portas, abrindo caminho, arrebentando fontes de águas. Aliás, a palavra de Deus fala isso em Salmos 104, verso 10. Tu fazes rebentar fontes aonde, meus irmãos? No vale. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Isso é poderoso. Então, querido, preste atenção. Você pode estar atravessando um vale, mas você está caminhando, andando, sofrendo, chorando, mas caminhando. E aí Deus, Ele vai ali abrindo um caminho para que você possa chegar do outro lado, irmão. Por quê, pastor? Porque é uma promessa de Deus. Então, quando você estiver no seu vale da angústia, procure a porta da esperança. Diga aleluia, diga glória a Deus. Agora, você tem que abrir essa porta com fé. Você tem que abrir essa porta esperando o melhor. Sabe? Abre a porta por causa do seu Deus. Porque você está ligado a Ele. Porque você está preso, amarrado com corda de esperança.
Então preste atenção, filhão, não permita que pensamentos pessimistas sobre situações, sabe, as circunstâncias, venham fazer você desanimar, venham fazer você parar, venham fazer você desistir. Queridão, preste atenção, não dê ouvido aos pessimistas de plantão. O que não falta aí são pessoas para te colocar para baixo, com palavra de desânimo, com palavra de derrota. Nós, como prisioneiros da esperança, nós devemos nos lembrar, sabe, que Jesus pagou um preço, e o preço foi caríssimo, e o preço foi pago com o sangue derramado na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então esse é o segundo significado. Terceiro lugar que eu quero compartilhar com você. Prisioneiros da esperança significa crer que pelo sangue nós entramos no descanso. Por esse sangue que foi derramado, nós podemos descansar. A Bíblia diz que Jesus estava no vale, no pé de uma montanha chamada Monte das Oliveiras. Estava ali em um pequeno jardim ali embaixo. Você sabe muito bem, você conhece a história, o homem, Adão, pecou contra Deus exatamente num jardim. E a partir dali todo o sofrimento começou. A história do pecado, ele começou no jardim do Éden. Então o jardim é onde tudo começa. Entende, querido? E aí a palavra de Deus diz que em um jardim, o Senhor, ele orou e suou gotas de sangue. Lucas 22, verso 44, diz o seguinte: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Você sabe? A palavra usada aqui é agonia. Agonia no grego, que é exatamente a nossa palavra em português, agonia. Essa palavra, na verdade, ela era usada para descrever um exercício físico intenso. Quando a pessoa praticava muito exercício físico, a palavra usada era agonia. Mas também fala de uma luta emocional severa. E a palavra de Deus diz que quando ele orou em agonia, ele suou gotas de sangue que caíram sobre a terra. Então preste atenção, toda palavra ela tem significado na Escritura. E aí o Espírito Santo ele escolheu exatamente a palavra caindo. O sangue cai no chão. Por quê? Porque em um jardim anterior, o lugar onde o homem era fornecido em tudo, o homem só precisava pegar e comer. Ele não precisava trabalhar com suor, ele não precisava trabalhar em agonia, ou seja, o homem não precisava fazer muito exercício, muito esforço para desfrutar de tudo aquilo que o jardim oferecia para ele. Na verdade, tudo já estava preparado para ele. Amém, querido? Então a palavra de Deus diz que Deus criou o homem para que ele pudesse desfrutar de toda a criação. Mas aí o homem vai e peca contra Deus. E aí, como resultado, os frutos agora, comida do Egito, agora que é a imagem, né? O Egito, você sabe, a imagem do mundo, eles são trabalhosos, eles são como é que fala? Desoladores, dificultoso. Agora o homem vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar em agonia para ele poder desfrutar. Você sabe, irmãos, a comida, né, o alimento do Egito, naquela época, era o que? Eram os melões, alhos, cebolas. Era todo tipo de alimento que se plantava, que se colhia, na verdade, no chão.
eram frutos do chão. Aí você precisava se curvar para pegar. Entende, irmãos? Tudo na palavra de Deus faz sentido, nada é por acaso. Então a comida do Egito, para você usufruir dessa comida, você precisa se abaixar para você colher. Agora, os alimentos, né, a comida de Canaã, da terra prometida, da terra que mana leite e mel, a comida ali era uvas, azeite, romãs, figo. Então são todas elas colhidas assim, ó, pegando no pé. Sei que você já deve ter tido essa experiência de você, talvez até você tenha na sua casa, uma árvore frutífera que quando ela está carregada, você colhe a fruta com a mão. Não existe nada mais prazeroso do que isso. Naquela fruta que você gosta, você não precisa subir, você não precisa escalar, você não precisa cavar. A fruta está ali à sua disposição. Você vem assim, aperta, está madura. Você vem, arranca. Prazeroso, né? É bênção de Deus, né? Não precisa cair, vai ficar machucado, vai ficar magoado, não. Você vai com a mão e colhe. Você consegue perceber a diferença? Na terra prometida, todas elas eram colhidas assim, apenas estendendo a mão para arrancar. O que eu quero falar com você, querido? O que eu quero que você entenda? Querido, preste atenção. Você não precisa se curvar para colher. Entende? Isso aqui é uma imagem de que a vida, do que é vida em Canaã, do que é vida na terra prometida. Eu tenho uma boa notícia para te dar, querido. A promessa de Deus, a promessa que Deus tem para você é de um lugar assim, é de um lugar, sabe, de um verdadeiro descanso. Sabe, uma terra onde você é provido graciosamente. Não há obras laboriosas, ou seja, não existem obras que dão trabalho. Não existe trabalhos forçados nessa terra. Agora, quando Adão pecou, Deus fala 3 coisas para Adão. Adão pecou, Deus libera 3 palavras para ele. Primeira coisa que Deus libera para ele, fala assim, olha, maldita é a terra por sua causa. Deus liberou essa palavra para Adão. Então hoje, toda a terra, ela está debaixo de maldição. Toda a terra, ela está amaldiçoada. A segunda coisa que Deus fala é o seguinte: a terra produzirá espinhos e abrolhos. Espinho você sabe o que é, né? Abrolhos são espinhos que dá na água. Isso significa que toda a terra, tanto na parte seca com espinhos, ou como na parte molhada com os abrolhos. Isso significa que toda a terra está amaldiçoada com espinhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Antes não havia espinhos, mas agora os espinhos vão brotar. E é por isso que Jesus usou uma coroa de espinhos, para representar, para apontar que ele levou toda a maldição da terra e toda a nossa maldição. Na verdade, toda a nossa maldição. Presta atenção, querido. Toda vez que você tiver um pensamento que o machuca, toda vez que você tiver um pensamento que te faz agonizar, toda vez que você, sabe, estiver sentindo dor, toda vez que você estiver sentindo medo, toda vez que você tenha um pensamento assustador, que vai te deixar em pânico no meio da noite, são aqueles espinhos que estão ferindo a sua mente. Sabe, querido? Então esse agora é o momento de você lembrar que Jesus carregou a sua coroa de espinhos para que você não precisasse mais sofrer essa agonia. Amém? Você recebe essa palavra? A terceira coisa que Deus fala para Adão foi o seguinte: ó, Adão, a partir de agora, pelo suor do seu rosto, comerás o seu pão. A sua subsistência
agora não vai ser fácil, não vai ser fácil como antes. Agora você vai ter que trabalhar. Presta atenção, querido. Hoje, agora, nós descobrimos que Jesus suou no jardim do Éden, né? No jardim do Éden não, no jardim lá no Monte das Oliveiras, até que seu suor se tornou como gotas de sangue. Presta atenção, isso aqui é uma condição que hoje os médicos chamam de hematoidrose. Significa que sobre uma pressão extrema, sabe? Algumas pessoas, os capilares, né? Especialmente os aqui, ó, em torno da testa, eles se rompem e o sangue ele sai, né? Misturado com o suor. Foi exatamente o que o Senhor passou. Por causa de uma pressão imensa, o Senhor, ele suou gotas de sangue com suor. Você sabe que existe algo no sangue de Jesus que é único. É único, só o sangue de Jesus tem. Primeira coisa é que no sangue de Jesus não há nenhum tipo de pecado. Não há pecado no sangue de Jesus. Sangue limpo, puro, justo. Segunda coisa é que ele é totalmente Deus e totalmente homem. Portanto, o seu sangue é um sangue divino. A terceira coisa, o sangue de Jesus sempre limpa, sempre restaura e sempre redime. 3 características do sangue de Jesus. Então preste atenção. No momento em que ele suou o sangue, ele estava levando a sua depressão e sofrendo a sua agonia. Eu posso ouvir um amém? Amém, aleluia. Agora, no momento em que o seu sangue redentor se misturou com o suor, ele nos redimiu da maldição da depressão, da obsessão humana, da escuridão da mente e do pessimismo. E aí, ele nos libertou, porque ele suava sangue. Não sei se você está entendendo o que eu quero passar para você. Querido, preste atenção. Hoje nós podemos entrar no descanso por causa do sangue derramado por nós. Esse é um belo momento para você, sabe, levantar sua voz e agradecer ao Senhor. Porque Ele derramou o seu sangue sobre nós. Nós podemos andar no descanso. Querido, preste atenção, nesses dias de pandemia, enfermidade, você precisa crer que está coberto por esse sangue. Você precisa crer que está coberto pelo sangue de Jesus. Porque se você fizer isso, ou quando você faz isso, você vive no descanso, em meio a qualquer crise que você possa passar. Quantos creem nessa palavra? Observe uma coisa, querido. Observe que o Espírito Santo, ele diz que o sangue que redime, né? O sangue de Jesus que redime, ele cai no chão. O chão de toda a terra, ele foi amaldiçoado. Mas agora, todo lugar que você pisar, é um lugar abençoado. Por quê? Porque você foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? É por isso que aonde a gente chegar, o ambiente tem que mudar. Porque você está plantando a planta dos seus pés. E sobre você há um sangue que redime, que cura, que santifica, que liberta. Por isso, todo lugar que você chegar, o lugar é transformado, o ambiente é mudado. Amém, querido? Quantos creem nessa palavra? Você recebe essa palavra? Você
Pode dar um forte aplauso ao Senhor, querido, enquanto eu bebo água. Quarto lugar, prisioneiro da esperança. Ser um prisioneiro da esperança significa crer que a esperança se cumprirá. Significa crer que a esperança se cumprirá. Você sabe que o mundo ele tem esperança, mas o mundo não tem certeza se essa esperança vai se cumprir, né? Falei já no início, nós esperamos e nós temos segurança, porque a nossa esperança está no Senhor. Amém, meus irmãos? Agora, é importante você entender a diferença entre esperança e fé. Eu penso que a esperança, ela precisa ser um nível acima da fé. Porque algumas pessoas, elas confundem esperança de fé. Fé, você declara no presente aquilo que você já crê que no futuro se realizou. Tem muita gente que fala assim: eu tenho esperança que eu vou ser curado. Não, eu tenho fé que eu vou ser curado. Na verdade, isso não é fé, isso é esperança. Entende? A fé, ela declara, mesmo com os sintomas, eu declaro, eu estou curado. Entende? A fé, ela fala no presente aquilo que ela crê que já aconteceu no futuro. Mas por isso que eu penso que a esperança é um nível acima da fé. Porque uma vez que você tem fé, aí você espera naquilo que Deus vai fazer ou que já fez na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Então, é importante que você tenha em mente essa diferença entre fé e esperança. A nossa esperança, ela está no Senhor, porque a gente já sabe que no mundo espiritual Ele já fez. Aleluia. O mundo não tem essa revelação. O mundo tem esperança, mas ele não tem certeza se isso vai acontecer. Por quê? Porque o mundo não tem fé, o mundo tem esperança. Eu não sei se você está entendendo. Acho que deu para você entender. Por isso que eu quis te explicar essa diferença entre esperança e fé. Olha só, Salmo 71, verso 5. Olha o que o salmista fala. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Entende? A primeira menção de algo na palavra de Deus é sempre significativa, é sempre importante. A primeira vez que ocorre a palavra esperança, ou tikvá em hebraico, é na história de uma prostituta. Você conhece a história, o nome dela é Raabe. Essa mulher, ela vivia lá em Jericó. Então essa aqui foi a primeira cidade que Josué e os seus homens conquistaram depois que eles atravessaram o Jordão. Foi a primeira terra, a primeira cidade que eles conquistaram. As escrituras, né, a escritura diz que Deus partiu a água do rio Jordão de maneira que as águas que vinham, né, de cima, elas se amontoavam como uma coluna. Imagina, um rio descendo correnteza abaixo, e aí se rompe aqui esse fluxo e a água começa a acumular aqui. A água que vem de cima começa a acumular aqui, ó. Ela forma uma torre. A palavra diz que as águas, elas se amontoaram como uma coluna, como se fosse um monte de água, entende? E a palavra diz que ela se ergueu até a cidade de Adão. Josué capítulo 3, verso 16. Isso aqui, irmãos, é uma imagem de Deus vencendo a morte. Por quê, pastor? Porque toda a morte que veio como resultado foi da queda de Adão. Foi por causa da queda de Adão. Então presta atenção, depois que atravessaram o rio Jordão, a primeira cidade que tiveram de conquistar ali foi a cidade de Jericó. Eu já falei isso para você. A palavra de Deus diz, você conhece muito bem, que essas muralhas, as muralhas de Jericó, elas eram tão largas que eles até construíram casas nelas.
As paredes eram tão largas que carruagem passavam sobre elas. Então, toda a terra pertence ao Senhor. E agora, ele estava dando aquela terra ao seu povo. Preste atenção. Os habitantes de Jericó, eles eram invasores, na verdade. E aí eles se recusaram a sair. E ali, Jericó vivia uma prostituta chamada Raabe. O que aconteceu, pastor? A palavra diz que aconteceu que Israel, aprendendo, né, a lição de 40 anos atrás, em vez dele enviar os 12, né, enviar 12 espias, Israel agora envia apenas 2, porque apenas 2 voltaram com notícias boas, né, com as notícias certas na primeira vez. Então, assim, agora eles vão lá e enviam 2 espias. A palavra de Deus diz que eles entraram na cidade e infelizmente eles foram vistos pelos soldados que perseguiram esses 2 espias. E aí a Bíblia diz que esses 2 espias eles se esconderam num lugar em que os soldados jamais imaginariam que eles iriam entrar. A palavra de Deus diz que eles entraram exatamente na casa de Raabe, essa mulher que era uma prostituta. Então, a primeira coisa que Raabe, quando eles entram na casa dela, a primeira coisa que Raabe fala, a primeira coisa que Raabe diz para eles foi o seguinte: ela falou assim: olha, soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando vocês saíram do Egito. Primeira coisa que Raabe falou para os 2 espias. Isso está lá em Josué capítulo 2, verso 10. Olha só o que ele fala: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíram. Então foi isso que Raabe falou para os espias. Interessante, irmãos, que isso aqui já havia acontecido há 40 anos atrás. Então provavelmente ela ouviu essa história de alguém, não sei, da sua mãe, da sua avó, ela ouviu essa história de alguém. É como se ela estivesse dizendo assim: ó, por que vocês estão demorando tanto? Ou por que vocês demoraram tanto? O coração dela estava inclinado para o Deus de Israel. Isso é tremendo, irmãos. Ela sabia que o Deus de Israel daria aquela terra. Ela sabia que Deus estava do lado de Israel e não do seu povo. Por isso que ela falou: olha, me jurem, eu quero que vocês me jurem em nome do seu Senhor e me prometam que vocês vão ser bons para com a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. A Raabe, que não era boba, não era nada, ela fala: opa, eu estou do lado do perdedor, eu vou pedir que eles jurem que vão poupar a minha família. Foi isso que a Raabe fez. E ela foi listando: olha, salve meu pai, salve minha mãe, salve meus irmãos, salve as minhas irmãs e a família deles também. Não deixe que os matem. Os espias lhe responderam, e essa aqui foi a primeira menção de Tikvá na Bíblia, né? Primeira menção da palavra Tikvá, esperança. Josué capítulo 2, verso 17 e 18, ele fala assim: disseram-lhes os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. A palavra de Deus diz que Raabe fez descer por uma corda pela janela que dava na muralha. Qual era a cor dessa corda, irmão? Escarlata. O que é escarlate? Escarlate, né? Escarlate é vermelho. É uma figura que aponta para o sangue de Jesus. A palavra corda
né? A palavra corda é tikvá, que é a mesma de esperança. Essa primeira menção aqui apontava para corda. Você sabe, em hebraico, corda, eu falei lá no início. A palavra corda e esperança são as mesmas. É uma palavra para esses dois significados, é a mesma coisa. Para você entender, imagina que se você estivesse numa cova e estivesse muito escuro ali dentro daquela cova, daquele buraco, e de repente você sente cair algo sobre você e você percebe que é uma corda. O que acontece com você? Você tem esperança que você vai poder sair daquele lugar, sim ou não? Presta atenção. Quando os espias eles partem, a palavra de Deus diz que Raabe, ela deixa uma corda vermelha na sua janela para que o povo pudesse poupar a sua casa. Aí os espias disseram assim: olha, certifique de trazer o seu pai, sua mãe, né, os seus irmãos, a família do seu pai, porque só vai ser livrado aqueles que estiverem na sua casa. Você aqui sabe o que aponta, irmãos? Aponta para várias coisas. A gente pode falar que isso aponta para evangelismo, aponta para a gente falar, né, a importância da gente congregar, né? A importância que a casa aonde o sangue do Senhor Jesus está exposto, a segurança. Você está vendo, irmão, a importância da gente congregar? Você está vendo a importância, você sabe, querer estar no meio aonde os irmãos estão reunidos? Mas vamos lá, esse é um outro assunto. O que importa aqui é que Raabe, ela olhou pela janela durante muitos anos, esperando o dia que Israel chegasse, o dia em que Israel chegaria. Na verdade, ela tinha uma expectativa assustadora do mal, sabe, do seu futuro, que poderia acontecer com ela. Na verdade, era o oposto da esperança. Então, na sua janela ali, ela agora via Israel com suas 12 tribos, uma coluna de fogo no meio deles. Então ela sabia que Deus estava sobre aquele tabernáculo. Ela sabia que o Senhor estava com ele. Ela sabia que ela estava do lado perdedor. Ela sabia que ela estava do lado oposto ao da bênção, ao da conquista, ao lado da vitória. Então ali, a sua janela era como se fosse uma tela de televisão. Dali ela podia ver a destruição chegando na casa dela. Querido, coloque-se no lugar dela agora. A destruição está às suas portas. Não há nada que você possa esperar do seu futuro. Mas agora ali, ela tinha um fio de esperança. Ela tinha um fio de esperança. Tudo que ela tinha era uma corda vermelha colocada na sua janela. Essa corda você sabe muito bem, essa corda vermelha aponta para o sangue de Jesus. Então, querido, preste atenção, como Raabe, nós temos apenas a palavra da promessa e o sangue de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. A única coisa que nós temos é a palavra e o sangue de Jesus. Imagine, irmão, imagine um anjo, se um anjo aparecesse ali no quarto de Raabe. Vamos imaginar a cena. Raabe está ali no seu quarto e um anjo aparece diante dela. De repente, o que o anjo diria para ela? Raabe, por que você está com tanto medo? Vamos aqui conjecturar. Raabe, por que você está com tanto medo? Aí Raabe responde assim: eu acho que eu estou desesperada porque eu sou prostituta. Não há lugar para mim entre a nação de Israel. Talvez, muito provavelmente, ela respondesse isso para o anjo. E aí eu posso imaginar que o anjo sorriria para ela e diria assim: você acredita? Você acredita que se eu dissesse para você que você será bisavó do amado rei de Israel? Você sabia que um dos jovens que vieram
para espiar a terra aqui, é filho de um príncipe de Judá. Ele aqui, esse espia aqui, é filho de Naasson. O nome dele é Salmão. Então, eu acredito que um dos espias aqui era Salmão. Você sabe por quê, querido? Presta atenção. Porque Judá sempre assume a liderança. Judá sempre vai na frente da batalha. Judá sempre vai primeiro. Entende? Você sabe muito bem, Judá significa louvor. O louvor vai sempre na frente, o louvor sempre vai primeiro. É por isso que eu louvo a Deus por essa equipe de louvor que nós temos aqui, que está junto nessa batalha conosco aqui, está na frente, né, dessa batalha junto com a gente aqui no ministério. Por quê? Porque Judá é louvor, louvor sempre vai primeiro. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas, você vai entender porque eu estou falando que louvor, Judá vai primeiro, na verdade. Há uma tradição ensinada pelos rabinos, no qual diz que quando Moisés levantou a mão para abrir o mar Vermelho, o primeiro a entrar no mar foi o príncipe de Judá. O nome dele era exatamente esse, Naasson. E ele é o pai de Salmão. Presta atenção. Na oferta, né? Na oferta pelos príncipes no livro de Números, Naasson, ele era o príncipe de Judá. E a palavra diz que ele foi o primeiro a ofertar. Aí tem se abriu um parênteses aqui, né? O louvor tem que ser o primeiro a ofertar também. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Cadê a equipe de louvor? O louvor tem que ser o primeiro a ofertar. Aleluia. Revelação poderosa, amém, irmãos? Então ele fala aqui, olha, na oferta feita pelos príncipes, né? Lá no livro de Números, Naasson, ele era príncipe de Judá, ele foi o primeiro a ofertar. Judá que novamente liderou. Querido, eu não sei se você sabe, mas mais tarde, Raabe, ela vai se casar com esse príncipe chamado Salmão, ou Salmão. Talvez o anjo lhe dissesse: Raabe, o seu futuro é brilhante, Raabe. Você olha lá para fora e você só vê destruição, mas eu olho lá para fora e vejo a bisavó de Davi. Olha, Raabe, e não é só isso, você entrará na linhagem do Messias, o Salvador do mundo, não apenas Salvador de Israel, mas você vai entrar na linhagem do Salvador do mundo. Olha que poderoso, irmão. Você sabe, o nome dela é mencionado na genealogia de Jesus, descrita lá em Mateus, descrita por Mateus. Nada mal para uma prostituta, sim ou não, irmãos? E aí, ela ouve tudo isso, todas essas boas novas, e se enche de esperança. Ah, é bom demais para ser verdade, mas era verdade. Aí o anjo continua: você se casará com Salmão, filho de Naasson, príncipe de Judá, e você dará à luz a um filho, e o nome dele será Boaz, e Boaz se casará com Ruth, e eles terão um filho chamado Obed, e Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai ser pai de Davi. E nessa linhagem, e nessa linha, veio o Senhor Jesus, o verdadeiro filho de Davi. Poderoso isso aqui. Querido, estou aqui para falar para você que você pode olhar dessa mesma janela hoje. O Senhor, Ele quer gerar fé no seu coração, para que você creia que a esperança vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Você crê? Você crê que vai cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu para você? Raabe creu. Raabe creu no fio da esperança. Sabe o que aconteceu na vida dela? Ela foi salva. Então, querido, creia no sangue, creia na palavra do Senhor que diz que você está seguro, que você está guardado, que você está protegido, você, sua casa, seus filhos. Aleluia. Na janela por onde Raabe olhava,
alguns dias havia destruição, mas agora a libertação. Dias atrás estava sem futuro, cheia de desesperança, mas agora o futuro, sabe, nos surpreenderá. Como uma prostituta, tornando-se mãe de Israel. Aleluia, aleluia. Então, querido, a palavra diz que por mais 7 dias, ela viu Israel marchar ao redor das muralhas de Jericó. Eles não falaram nada, apenas carregavam a arca. Você sabe, a arca é Cristo. Eles estavam ali apenas levantando Cristo. Aleluia. No 7º dia, a palavra diz que eles tocaram as trombetas e gritaram. Então os muros das cidades caíram. Você sabe, eu falei para você no início, a casa dela ficava no muro. Ah, pastor, como isso é possível? Não, querido, isso não foi obra do homem, isso foi a mão de Deus por causa do sangue na janela da casa dela. É importante você entender isso. Há uma parte do muro que não caiu, e ali havia uma janela com fio de escarlata. Aleluia. A casa dela estava no muro, e quando os muros caíram, a casa dela permaneceu firme em pé, não caiu. Ela e a sua família ficaram todos guardados em segurança. Querido, eu quero concluir hoje. Eu quero hoje, antes da gente participar da mesa do Senhor, declarar sobre a sua vida. Querido, creia no Senhor Jesus. Creia no sangue derramado na cruz, e você vai estar seguro. A sua casa, seus filhos, a sua família, todos serão guardados. Você crê nessa palavra? Talvez você esteja na tua casa agora, nesse momento complicado, nesse momento difícil. Talvez você olhe da janela da tua casa e você não vê nada além de desesperança, desamparo, coisas sombrias acontecendo. Talvez você olhe da janela da tua casa e só vê confusão. Querido, preste atenção. Hoje, Deus vai transformar. Hoje, Deus vai te transformar em um prisioneiro da esperança. Um prisioneiro de Tikvá. Amarrado, entrelaçado ao Senhor. Querido, preste atenção. Quando Raabe ouviu a trombeta tocando pela 7ª vez, para os outros da cidade, era um sinal de juízo e um sinal de destruição. Mas para ela, nos seus ouvidos, o som daquela trombeta era o som de júbilo, de alegria, o som de libertação. Amém, querido? Você crê nessa palavra no nome de Jesus? A minha pergunta para você hoje é: o que você vê no seu futuro, ó prisioneiro da esperança? O que você está vendo para o seu futuro? Eu já respondi para você o que eu vejo. Eu vejo um tempo de restituição em dobro. Aleluia. Eu vejo Deus agindo nos montes, mas também vejo Deus agindo nos vales. Eu vejo também um tempo de descanso por causa do sangue do Cordeiro. Eu vejo, querido, a esperança se cumprindo na minha vida, e eu vejo um tempo de vitória completa. Aleluia. Aleluia. Querido, nesses dias, Deus vai transformar a ansiedade em paz na sua vida. Receba essa palavra.
Deus vai transformar medo em confiança na sua vida, aleluia. Deus vai transformar desespero em esperança, aleluia. Por quê, pastor? Porque você é o prisioneiro da esperança. Amém, querido? E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, as comunhões e as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com você, meu irmão, esteja com você aí na sua célula, esteja com você aí na sua casa, esteja com você aí, que está ao alcance dessa voz, dessa live, e com todo o povo de Deus que anseia pela volta do Senhor, e o povo da videira de Belfor Roxo, e espalhados sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Alguém diga amém, alguém diga glória a Jesus, alguém diga glória a Deus, aleluia. Levanta suas mãos aos céus aí onde você está, e dê o melhor aplauso ao Rei da Glória, aleluia. Querido, vai debaixo dessa palavra, vai debaixo dessa fé, dê uma semana poderosa, em nome de Jesus. Eu declaro uma semana de vitória, eu declaro uma semana de conquista, eu declaro uma semana de boas notícias sobre você, meu irmão. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.